fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 3. Vamos começar aqui no versículo 5, 4. Foi o rei Salomão a Gibeão para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal, e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, lhe diz: pede o que queres que te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, e perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu sou apenas um menino pequeno, e não sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar e numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois qual poderia julgar este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: viste que pediste esta coisa, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, e nem vida de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo. Farei segundo as tuas palavras. Dar-te-ei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti qual não houve, depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis, durante todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias. E então acordou Salomão, e percebeu que era sonho, e veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e ofereceu o holocausto, preparou o sacrifício pacífico, e deu um banquete a todos os teus servos. Amém? Glória a Deus. Até aqui, né? Por enquanto até aqui, depois nós vamos ler outros textos. Estava lendo por esses dias agora, né, um pouco sobre Salomão, e depois os irmãos, né, leem também, né, em suas casas, um pouco antes, um pouco depois, os textos aqui, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar muito no coração dos irmãos. Amém? Assim como falou no meu coração, eu quero compartilhar aqui com a igreja, né, aquilo que nesses dias o Espírito Santo falou comigo, né, através dessa palavra. E eu creio que o Espírito Santo, ele tem várias maneiras. Então ele pode, nessa mesma palavra, né, falar com você de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas tão somente que você leia, você busque. Amém, igreja? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. Amém? Ele está presente no nosso meio. E ele fala conosco, ele fala nos nossos corações. E a cada dia ele quer revelar muito mais a ti e a mim. Ele quer revelar coisas grandes, coisas profundas aos nossos corações. E nós lemos um texto aqui em que Salomão, ele mesmo diz que ele ainda era menino, ele ainda era pequeno, e ele estava no começo do seu reinado.
E ele precisava, ele sabia, ele tinha a palavra do rei, do rei Davi, que ele seria o rei após Davi, mas ele precisava de uma confirmação de Deus. Ele precisava de uma palavra forte de Deus, que realmente ele seria Deus, ele seria o rei, e que Deus estaria com ele naquele reinado, e que o povo visse a presença de Deus na vida dele como um rei. E para isso ele precisava de um encontro com Deus. Ele precisava de um encontro real com o Senhor, que marcasse a vida dele. Davi, ele teve experiências fortes com Deus antes de assumir o reinado. Experiências que marcou a sua vida, mas que também marcou a vida do povo. O povo via que Deus estava com ele, porque coisas sobrenaturais aconteciam com Davi. E uma das experiências que ele teve, antes para confirmar o seu reinado, foi aquela vitória contra o gigante Golias. Todo Israel viu, até mesmo o rei Saul viu, que só Deus, tanto na vida de uma pessoa, para vencer aquele valente. E ele venceu aquela batalha, porque Deus estava com ele. Ele tinha experiências com Deus. Amém, igreja? E outras muitos mais. Tanto que a Bíblia fala que as mulheres de Israel fizeram uma música, um corinho. Quando Davi vinha das batalhas, elas cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Então isso marcou, isso confirmava a presença de Deus na vida de Davi. E Salomão precisava disso também, dessa testificação de Deus na vida dele. E então ele vai até Gibeon, a Bíblia fala que ele vai até esse lugar, oferece um holocausto ali ao Senhor, e isso agrada a Deus, e Deus se revela a ele. Deus aparece a ele e pergunta o que ele queria. E ele faz um pedido que agradou o coração de Deus. Ele queria o quê? Fazer justiça, no seu reinado. Agradou tanto o coração de Deus, que Deus o quê? Deu muito mais a ele, além daquilo que ele estava pedindo. Mas ele acorda, a Bíblia fala que parece que foi como um sonho, e ele volta então para Jerusalém, e depois a Bíblia relata aqui uma história, os irmãos depois leem em casa, que testifica, que marca o reinado de Salomão como um homem sábio, como um homem que tinha a sabedoria de Deus. Foi o caso daquelas duas mulheres, duas prostitutas, que tiveram os seus bebês, elas moravam na mesma casa, e uma numa noite dormiu sobre o nenê, ele veio a falecer, e então elas chegaram até o rei Salomão, com aquela causa ali para ser julgada. E a Bíblia aqui relata que ninguém viu o acontecimento. Era somente as duas e os nenês ali, que estavam naquela casa ali. E todas as duas chegaram diante do rei Salomão, e cada uma dizia que o filho vivo era sua, e que o morto era da outra. E como julgar isso, se não tiver a sabedoria de Deus, se não tiver essa intimidade, se não tiver um encontro real com o Senhor? E Salomão então ele tem essa experiência. Vamos ler aqui mais alguns versículos. Aqui no versículo 22, os irmãos conhecem a história. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo.
E assim falavam perante o rei, né, as duas. No versículo 23, disse o rei: esta diz, este que é vivo é meu filho, e o teu filho morto. E esta outra diz, não, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. Então disse o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. E ordenou o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma, metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo disse ao rei, pois as suas entranhas lhe estremeceram por seu filho: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. E a outra, porém, dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira ao menino vivo, de modo nenhum matareis, esta é a sua mãe. E quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então Salomão, ele tem, né, esse encontro com Deus, essa experiência com Deus. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos, com a igreja, né, algo que o Espírito Santo levou a eu meditar, né, em alguns dias, lendo essa passagem, esse texto, é o que foi fundamental aqui na decisão, né, na sentença de Salomão aqui. O que foi fundamental aqui, igreja, foi quando ele disse: trazei-me uma espada. E o que é? O que tipifica a espada, né, para nós hoje? A espada, ela simboliza o que? A palavra de Deus. Eu não preciso aqui falar isso para os irmãos sabem o que tipifica a palavra, o que tipifica a espada lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a espada era simplesmente, né, uma arma, né? Todos os soldados, quando iam para uma batalha corpo a corpo, pelo menos o capacete, né, a couraça e o escudo e a espada, pelo menos essas 4 armas ele andava consigo para uma batalha pessoal. Mas a espada era a única arma, que era uma arma tanto de defesa como de ataque. Era uma arma para se defender, mas também era uma arma para atacar o inimigo, para atacar o adversário. E quando você lê esse texto aqui, você percebe uma coisa: enquanto a espada ela estava ausente, aquele caso ele estava obscuro, aquele caso estava insolúvel, ou seja, era impossível de ser resolvido aos olhos humanos. Não tinha como resolver aquele caso. Mas quando ele manda trazer a espada, era como a palavra de Deus chegando naquela situação. E não só isso, ele manda desembainhar a espada. E ele declara, ele fala algo. E agora eu quero que você abra a Bíblia lá em Hebreus capítulo 4, né, para nós definirmos melhor o que é a espada nos nossos dias hoje. Hebreus capítulo 4. Ao versículo 12: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, igreja? E não há criatura alguma, versículo 3, encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então olha só o que é a palavra de Deus. Então foi isso que a palavra, que aquela espada representou naquele momento na vida de Salomão. Ela trouxe luz naquela situação. Ela trouxe a justiça naquela situação, porque ela é cortante, ela divide, ela traz à luz todas as coisas que estão nuas e patentes. Mas enquanto aquela espada não estava naquele lugar, a espada ela estava ausente. E é isso que o Espírito Santo falou, ministrou muito no meu coração. O que é a espada ausente na vida de um crente, na vida de um cristão, na vida da igreja? A espada ausente, a espada é a palavra de Deus, meus amados. E uma espada ausente na vida de um crente é morte espiritual. Eu separei aqui pelo menos quatro pontos para nós vermos, para nós analisarmos aqui nesta noite, sobre a ausência da espada na vida de um crente, na vida de uma igreja, o que causa, o caos que faz a ausência da espada ou a ausência da palavra na vida de uma pessoa e na vida de uma igreja. Por que eu estou falando isso? Porque nesses dias, a igreja do século 21, talvez ela não tenha lido a palavra como deveria ler. Talvez ela não tenha buscado a palavra como deveria buscar. E o Espírito Santo nessa noite está nos exortando a voltar, a lermos a palavra de Deus, a buscarmos a palavra de Deus de fato e de verdade, porque aí sim, meus irmãos, nós vamos ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Mas eu preciso ter essa espada presente na minha vida. Eu preciso ter essa palavra viva na minha vida. Primeira coisa, a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos purifica, ela tem o poder de te lavar. Por mais sujo, por mais pecaminoso que seja a pessoa, quando ela vai até a palavra, essa palavra, ela tem o poder de purificar. Mas para eu continuar limpo, eu preciso continuar lendo, eu preciso continuar buscando. Eu não posso deixar ela ausente de mim, eu não posso deixar ela longe de mim, mas eu preciso ler todos os dias. Jesus disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra, a palavra que eu tenho falado a vocês. Então a palavra, ela tem o poder de lavar, ela tem o poder de purificar. Davi, no Salmo 40, ele disse: o Senhor me tirou de um lago de charco horrível e de um lamaçal de lodo, de barro, de sujeira, e me colocou sobre o quê? Sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Aleluia, amém, querido. O Senhor firmou os seus passos, Ele te firmou, Ele te colocou sobre a rocha. Eu e você estávamos no mundo, estávamos mergulhados na lama, num lago horrível. E ele fala de lodo, lodo é aquilo que escorrega, ou seja, algo escorregadio. Isso fala do crente que deixa a espada de lado, que deixa a palavra de lado. Ele pode caminhar, mas ele, sem a palavra, ele escorrega, ele cai. Ele não tem os seus pés firmados sobre a rocha.
Mas quando ele busca, quando ele lê, quando a palavra está presente no dia a dia, na sua vida, Davi ele complementa dizendo, ele afirmou, libertará do que, meus amados? Daquilo que nos prende, daquilo que nos embaraça, daquilo que nos impede de caminhar, de romper em todas as áreas das nossas vidas. Mas a palavra não pode ficar ausente da minha vida, ela não pode estar longe da minha vida. Eu preciso estar com ela junto comigo, porque Jesus disse: conhecereis a verdade. Então eu preciso conhecê-la, eu preciso lê-la, eu preciso buscá-la. Como a igreja ela oferece condições, né? Se nós quisermos aprender mais. Mas você pessoalmente não deixe de ler na tua casa, não deixe de buscar, não deixe de clamar, não deixe a espada longe, não deixe. Salomão mandou buscá-la, e Salomão mandou desembainhá-la, porque o caso estava difícil. E às vezes nós estamos embaraçados espiritualmente, precisamos ser libertos às vezes de vícios, e a palavra ela tem poder para isso. Amém, igreja? Ela tem poder. Se você tem alguma dificuldade, algum problema, tenha essa certeza que a palavra de Deus ela tem esse poder para te libertar, para te glorificar. Aleluia! Glórias a Deus. Eu escrevi aqui também: a palavra ela nos alimenta, né? Jesus disse para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra é um alimento. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se eu quero me alimentar, se eu quero me sustentar, assim como eu me alimento o meu corpo, o meu espírito também precisa do alimento. Por que às vezes há muitos crentes raquíticos na fé? Porque não se alimenta da palavra, não come a palavra. Irmãos, nós não podemos correr o risco, né, de sermos como eu estava lendo aqui, né, de sermos como os crentes aqui dos hebreus, né? O apóstolo aqui que escreveu a carta aos hebreus, ele escreveu o seguinte: vocês, pelo tempo que vocês processam a fé, já eram para vocês serem mestres na palavra, mas no entanto, vocês ainda são crianças e precisam de alimento fraco, precisam de um leitinho. Por quê? Porque eles não liam, porque eles não buscavam, e já eram crentes velhos, mas não tinham condições de se alimentar de algo mais profundo de Deus. Deus tem algo mais profundo para mim, para você. Mas eu preciso o quê? De me alimentar mais. Eu preciso buscar mais. Deus tem revelações profundas para a minha vida, para a tua vida. Mas como Ele vai nos dar isso? Se às vezes eu não alimento da palavra, se eu não leio a palavra, eu vou o quê? Permanecer como esses crentes aqui, ó. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 5, né? Olha só, Hebreus 5,12, nós já está aqui mesmo. Com efeito, devendo já ser mestre, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios
elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Está vendo? Por quê? Eles já tinham muito tempo de crente, mas ainda estava precisando de um alimentinho como um leite. Por quê? Porque não liam, porque não se aprofundavam. Então, se nós queremos grandes coisas de Deus, muitas vezes nós queremos revelações de Deus, queremos ser usados de uma forma tremenda por Deus, mas não nos aprofundamos na leitura da palavra de Deus. E a espada ausente da nossa vida, a palavra ausente da nossa vida. E queremos algo profundo, e queremos coisas profundas, queremos coisas extraordinárias acontecendo nas nossas vidas. Mas e aí? E a presença da palavra, e a busca, e a leitura na palavra? Então a palavra, ela nos alimenta, ela nos sustenta. Não se contente, irmãos, apenas com as migalhas, porque Deus tem um manjar, Deus tem um banquete para mim e para você, todos os dias. Então somente eu basta abrir a palavra, pedir ao Espírito Santo que venha sobre a minha vida, que revele a mim, que fale comigo. Ele é presente para falar comigo e com você, para revelar a tua palavra nas nossas vidas. Mas se a palavra está ausente, o Espírito Santo fica impedido também de nos revelar algo mais, porque não buscamos, porque não tem comunhão com Ele. E quanto mais eu buscar, quanto mais eu ler, mais comunhão eu vou ter com Ele, mais revelação de Deus o Espírito Santo vai trazer às nossas vidas, e também à igreja. Amém, querido? E um outro detalhe, que eu separei para nós meditarmos, para nós compartilharmos, é que a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos dá direção. Se você tem dúvida de alguma coisa que você quer fazer, que você quer trilhar, meu irmão, a palavra de Deus é lâmpada para clarear. De repente você quer mudar de cidade e você tem dúvida. De repente você tem dúvida no seu ministério, não sabe como caminhar ou para que lado ir. Tem dúvidas na vida profissional, no relacionamento, não sabe se casa ou se não casa, ou se vai, se não vai. Eu quero te dizer, começa a ler a Bíblia, começa a alimentar da palavra mais. Busque mais, porque o Senhor vai revelar, o Espírito Santo vai dar a direção. Porque Ele é luz, Ele é lâmpada, Ele vai clarear aquilo que está obscuro. O Senhor quer clarear. Assim como Ele fez ali com Salomão, Ele trouxe luz naquela situação obscura. Tudo veio a se esclarecer, por causa da presença da espada, que é a palavra de Deus. Então, meu querido, não deixe a palavra ficar ausente da tua vida, mas coma ela, leia ela, mesmo que você não está entendendo no momento. Tenha certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele vai estar te revelando, Ele vai estar falando algo com você. Amém? Em nome de Jesus. Quero ler um texto no Apocalipse, antes de nós encerrarmos.
Apocalipse capítulo 1. João, quando ele está ali na ilha de Patmos, ele tem a revelação, do Cristo glorificado, e ele vê algo tremendo. Olha só, capítulo 1, vamos ler aqui a partir do versículo 12. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho do homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. E quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz aqui que a sua voz era como voz de muitas águas, mas na sua boca saía uma espada afiada. Aleluia, espada afiada fala de espada que corta, de espada que realmente vai e divide. Aleluia. E se eu e você temos essa palavra, que é a espada de Deus, nós temos o poder do Espírito Santo conosco. Amém? Nós não podemos correr o risco de andar com uma espada que não corta. Amém, igreja? Mas a nossa espada, ela tem que estar afiada. Salomão, quando ele declarou ali, quando ele mandou desembainhar a espada, isso fala de espada afiada. Isso fala de alguém que sabe manusear a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, você procura apresentar-te a Deus de que maneira? Aprovado. Meu irmão, como eu vou me apresentar a Deus aprovado se eu não tenho a leitura, a busca da palavra? Paulo fala isso para Timóteo. Você tem que se apresentar a Deus aprovado, como um obreiro de que não tem o que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra de Deus. Esse manejar bem a palavra é estar com a espada afiada nas nossas vidas. É ter a espada afiada na minha vida e na tua vida. Porque quando os problemas vierem, quando as situações contrárias vierem, quando as dificuldades vierem, essa palavra, essa espada, ela vai penetrar. E aquilo que tiver que fazer, ela vai fazer. Amém? Ela vai fazer, assim como fez com Davi. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. E dizer para você, meu amado, insista na leitura. Às vezes o nosso corpo, a carne, não quer ler, mas eu quero te dizer, insista. Insista, porque quando os problemas, as dificuldades baterem, aquilo que você se alimentou, aquilo que você buscou, vai fazer a diferença na sua vida. Amém, igreja? Vai fazer a diferença no momento que você estiver vivendo, seja o problema que for. Mas tenha essa reserva da leitura,
da palavra presente na sua vida. Aleluia. Enquanto os levitas vêm, quero que você dê a mão para o teu irmão. Fala para o teu irmão: meu irmão, insista na leitura. Mesmo que você não entenda, mas busque cada vez mais. Leia a palavra, insista na leitura, meu irmão. Não desista de ler. Leia todos os dias. Leia um capítulo, 2 capítulos, 1 versículo, 2 versículos. O Espírito Santo vai falar com você, mas não deixe de ler, não deixe de buscar, porque essa leitura vai fazer a diferença na sua vida. Assim como Salomão, ele precisava de uma experiência com Deus, e ali naquele dia, aquela experiência foi marcante na vida dele. E nós precisamos dessas experiências com o Pai. Se você quer ver o sobrenatural acontecer na sua vida, leia a palavra, insista na leitura, insista na busca, porque ela é a palavra de Deus que nos promete que o Senhor está conosco, que Ele fará a diferença, Ele fará um milagre, Ele fará o sobrenatural acontecer nas nossas vidas, nos nossos lares, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos clamar ao Senhor. Pai querido, nós te damos graça, meu Deus, pela tua palavra, porque ela é viva. Opa, ela é viva, Senhor. Ela é eficaz, ela é poderosa, ela penetra aonde nós não podemos ir, meu Pai. Oh Deus, ela conhece as motivações dos nossos corações, ela nos liberta das más motivações, ela nos limpa, ela purifica a nossa mente, o nosso coração, meu Pai, dos maus pensamentos, meu Deus. Obrigado por ela, meu Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, meu Pai. Oh Deus, e nós insistimos nela, como Timóteo, meu Deus, apresentando a Ti, ó Pai, como obreiro aprovado. Aleluia, glória a Deus.